E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo legal? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou José Paulo e esse canal aqui é o Eureka Detect. E aqui a gente fala sobre detectorismo, que é a prática do hobby de você encontrar objetos metálicos perdidos, né, com um aparelho que é um detector de metal. E hoje eu estou propondo aqui que a gente reflita um pouquinho a respeito de uma pergunta que não quer calar, né? Que muita gente faz, principalmente quem não conhece o hobby e está tentando aí comprar o seu primeiro aparelho detector de metais, e surge uma grande dúvida, né? Que é a seguinte: qual é a profundidade que o aparelho detecta? A verdade é que esta resposta é muito simples e ela é a seguinte: não sei. É isso aí. Você achou que eu ia falar para você que o detector detecta até tantos centímetros ou metros, enfim? Não dá para saber, gente. Não é possível a gente informar com precisão exatamente qual que é a profundidade que um detector de metais atinge, ou que ele vai conseguir detectar um objeto. E ninguém pode afirmar para você com exatidão qual é a profundidade que vai atingir o seu aparelho detector de metais. E eu vou te dizer por quê. Existem 4 fatores, pelo menos, que eu entendo como os principais, que vão influenciar na capacidade do detector conseguir encontrar esse objeto enterrado no solo. E é mais útil você entender, compreender esses fatores e como ocorre a interação, né, entre eles, como eles influenciam na capacidade de detecção de um aparelho, de um detector de metais, do que simplesmente só querer saber qual que é a profundidade que o aparelho atinge. Isso sim, a compreensão desses fatores e como eles influenciam vai fazer diferença na sua habilidade de manipular um detector de metais. Então vamos tomar como exemplo, por exemplo, detectoristas que vão fazer prospecção de ouro, vão tentar encontrar ouro na natureza, tá? E a primeira coisa seria, o primeiro fator, qual é o tamanho do ouro? É uma pepitinha? É um décimo, um pequenininho de ouro? Ele é um nugget, algo maior? É uma pedra grande? Qual é o tamanho disso que você está indo prospectar, ou que você está esperando encontrar? Existem limites com relação ao tamanho, né? Que um detector vai conseguir detectar para você. Se você pegar um carro de ouro e colocar um aparelho detector de metais a 3 metros desse carro, ele não vai apitar para você dizendo que ali tem ouro. Da mesma forma, se você tiver uma pepitinha minúscula, pequenininha, quase que invisível a olho nu, há aparelhos que também não vão conseguir detectar. Então existe uma relação direta entre o tamanho do objeto, no caso o tamanho da pepitinha de ouro, e a distância que você está com o seu aparelho. Por mais potente que ele seja, existem limitações, tá? E a gente tem que entender isso. O segundo fator que está relacionado à capacidade de detecção seria a natureza do objeto. Como que ele se encontra? É uma folha? Ele está sozinho? Ele está incrustado numa pedra? Está associado a alguma coisa? Eu já vi vídeos na internet onde a pessoa encontrou uma pepitinha de ouro que estava uma coisa embolada, parecia um monte de cabelo enrolado em volta de uma pedra, né? Ou seja, ele não é um sólido, ele não é uma folha fininha, como se fosse uma folhinha de papel alumínio, né? Mas sim uma série de incrustações em volta de uma pedra, tá? Então é uma coisa completamente disforme, né? Imagina um bombril de ouro, era mais ou menos isso, tá certo? Então isso vai influenciar também, ele não é uma folha, não é um sólido, isso causa dificuldade, né? Porque cada cabelinho, cada fiozinho do ouro ali vai influenciar, é uma forma, né, que está associada com outra forma parecida, e isso tudo vai influenciar na capacidade de detecção do aparelho. O terceiro fator que também influencia na capacidade de detecção: qual o formato do objeto? É uma folha fininha, como se fosse uma folha de papel alumínio, uma lasquinha bem pequenininha, ou isso já está num formato, ele se moldou em uma rocha, uma pedra, e depois acabou se descolando e ele está ali curvado, mas ele não tem um miolo sólido. Ou ele é realmente uma bolinha, né? Uma coisa sólida que está na natureza dessa forma. Então o formato desse objeto, ele também vai influenciar na capacidade de detecção do aparelho.
O quarto fator relacionado ao próprio objeto, que também vai influenciar na capacidade de detecção, é exatamente quanto à sua liga ou à sua pureza. Ele é puro, por exemplo, é um ouro encontrado na natureza, ele pode estar associado com outros minerais, ferrosos ou não ferrosos, né? Então ele pode estar incrustado em uma pedra muito mineralizada, com muito pó de ferro, ou ele pode estar isolado, sozinho, ser uma folhinha, né? Bem fina, mas muito puro, sem incrustações, sem estar associado a nada. Pode estar compondo uma liga, pode haver algumas impurezas de outros metais incrustados, cobre, alumínio, sei lá, qualquer outra coisa, tá certo? Então isso também vai influenciar. Só esses quatro fatores já são elementos suficientes para a gente perceber o quão complicado é para um detector de metais de produzir uma resposta fiel. Então não é uma resposta exata, nem em relação à distância que o objeto está sendo detectado, e nem em relação ao número que aparece no visor. Aquilo é uma indicação de um tipo de metal próximo a um certo padrão de resposta conhecido, e que, portanto, o aparelho te indica visualmente e também sonoro, né? O sinal visual em alguns aparelhos, e com certeza sempre sonoro em todos eles, que pode ser um determinado tipo de metal. E aí, com a sua prática, a sua experiência e o que você espera encontrar naquele ambiente onde você está, naquele local, você pode até adivinhar, né, antes de cavar, e isso é o legal do hobby também, né? Você constatar depois se realmente era aquilo que você estava esperando ou não, mas você não pode ter certeza, ok? Mas espera aí que tem mais alguns elementos aí que a gente precisa pensar, né, a respeito de qual é a profundidade que o detector de metais pode atingir. Outro fator que influi também, e aí não está mais relacionado ao objeto e assim ao ambiente, é o grau de mineralização do solo. Certo? Muito comum, né, de a gente ouvir falar que em solos muito mineralizados é mais difícil a detecção, que você tem que discriminar ou fazer isso, fazer aquilo, e acaba diminuindo a profundidade de detecção. Ok, pensa no seguinte, como que a mineralização do solo influencia na capacidade de detecção? Se você fizer uma busca rápida aí na internet, você vai encontrar como resposta que o ferro é o terceiro mineral mais comum na crosta terrestre. Dito isso, fica fácil perceber que em muitos locais você vai se deparar com a situação de solos muito mineralizados. E aonde tiver esse excesso de mineralização, muito provavelmente você vai ter o ferro como um componente presente. E qual é a dificuldade de um detector de metais em solos excessivamente mineralizados? Para a gente entender isso, vamos entender qual é o princípio de funcionamento do detector de metais. O detector de metal emite, através da sua bobina, uma radiofrequência que gera um campo magnético que penetra o solo. O solo, por sua vez, é um meio onde pode estar ali algum metal ferroso, dos mais variados. Tanto o solo quanto um possível objeto ali enterrado, ao receber a indução desse campo magnético provocado pelo detector, vão criar um campo magnético como resposta dessa indução, e esse campo magnético é característico de cada tipo de objeto, inclusive o solo também tem o seu próprio campo magnético. Normalmente, a resposta do campo magnético do solo ela é bem maior do que a resposta do campo magnético dos objetos presentes. O detector de metais, conhecendo qual é o padrão de resposta do solo, do campo magnético gerado pelo solo, e comparando com outros campos magnéticos ali presentes, e essa diferença dos campos magnéticos do solo em relação a um outro objeto é que vai fazer o detector poder perceber se ali tem algo diferente do que é solo e nos informar. Mas para isso, ele tem que saber separar o campo magnético do solo em si e o campo magnético de algum outro objeto que produza algo diferente. Por isso é muito importante
que o aparelho, o detector de metais, tenha uma boa capacidade de, fala aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem pensou em equilíbrio de solo, acertou. Detectores que não conseguem fazer o equilíbrio de solo, não tem o recurso, ou que tem o recurso, mas não funcionam muito bem, vão ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir separar esses tipos de campos magnéticos diferentes. E como é que ele vai te responder se ele não sabe qual é a diferença da resposta do solo e da resposta de um outro objeto qualquer? Vai ficar difícil, né? Por isso que quando você vai fazer a detecção, a princípio você faz o procedimento de equilíbrio de solo com o seu aparelho, certo? E isso deve ser feito em um local onde você tenha certeza que não tem objeto enterrado. Por quê? Porque senão aquele objeto vai, entre aspas, enganar o seu detector de metal, porque ele vai entender que aquilo faz parte do solo. E se aparecer um outro objeto que produz uma resposta muito parecida com aquilo que ele entendeu como um equilíbrio de solo, como o solo na verdade, ele não vai te avisar ou vai te dar um falso sinal. E outra coisa, você faz o equilíbrio de solo em um local, você anda 10, 15 metros, você pode ter uma outra situação de solo que te obrigaria a fazer o equilíbrio de solo novamente. Há aparelhos, há detectores de metais que fazem esse equilíbrio de solo constantemente. E assim facilita um pouco o trabalho. Há aparelhos que possuem modos de pesquisa onde você pode iniciar a fazer uma busca sem fazer o equilíbrio de solo, ok? Mas existem modos de pesquisa, né, modos de busca, que sem você fazer o procedimento de equilíbrio de solo, você não consegue detectar ou você vai ter muitos sinais falsos. Em geral, isso daí acontece no modo all metal, né, no modo todos os metais, tá certo? Onde você precisa primeiramente fazer um bom balanço, um bom equilíbrio de solo, né? Muita gente fala balanço de solo e essa tradução está incorreta, tá? O certo é equilíbrio de solo, beleza? Então fica aí mais uma informação interessante para você, mas não acabou ainda não. E aí nós temos o tipo de tecnologia utilizada pelo detector de metal. Existem detectores de metais, os conhecidos VLF, né, que funcionam por emissão de baixa frequência, e também tem os detectores conhecidos como detectores PI, ou de indução de pulso magnético. Tá? Normalmente, em solos muito mineralizados, os detectores VLF costumam sofrer um pouquinho mais para poder fazer a detecção. A não ser que seja um aparelho com a tecnologia muito desenvolvida, né? Porém, não é tão comum disso acontecer, são detectores mais caros, né? Que conseguem trabalhar melhor nesse tipo de solo. Via de regra, os detectores PI acabam se sobressaindo um pouco, tendo menos dificuldades de trabalhar em solos mineralizados. Mais um fator que influencia na capacidade de detecção do aparelho é o tamanho da bobina. Bobinas pequenas tendem a encontrar objetos menores com mais facilidade. Bobinas maiores tendem a encontrar objetos mais profundamente, porque o campo magnético gerado por elas e a força desse campo é maior em relação às bobinas pequenas. Então há uma tendência das bobinas maiores de penetrarem melhor no solo. Por isso, quem gosta muito do hobby, pratica bastante, e principalmente quem vai atrás de ouro, muitas vezes tem mais de uma bobina. Tem uma bobina menorzinha, que possibilita você pesquisar pepitas menores, e tem uma bobina maior, que permite você encontrar coisas um pouco mais profundas. As bobinas menores também facilitam você ter acesso a buracos, a frestas, a locais onde você não conseguiria com a bobina maior. Inclusive há fabricantes e modelos, né, de aparelhos fabricados que já vêm com duas bobinas, uma menorzinha e uma um pouco maior. A outra alternativa é ter mais de um aparelho, já montado, um com uma bobina maior e outro com bobina menor. Outra coisa que se faz também é, às vezes a pessoa visita um local e faz a prospecção com uma bobina maior, e no outro dia retorna ao mesmo local e pesquisa em locais onde não foi possível com a bobina grande.
Outro fator que influencia na capacidade de penetração no solo é exatamente o próprio detector. Qual a tecnologia empregada no detector? Por exemplo, você pode estar usando um detector VLF, você pode estar usando um detector PI, você pode estar usando um detector ZVT, e todos eles têm as suas características. Por exemplo, detectores VLF costumam se dar muito bem com prospecção de pepitinhas de ouro pequenas e poderão ter um pouco de dificuldade em solos muito mineralizados. Então percebe aí que o tamanho do objeto, a natureza, o formato, se ele é um objeto puro ou se está associado a algum outro metal, ou seja, é uma liga, a mineralização do solo, o tamanho da bobina que está sendo utilizada e o próprio detector de metal, tudo isso influencia em qual a profundidade que você vai conseguir fazer detecção de metal. Então não é algo simples, é uma série de fatores que combinados vão produzir uma resposta melhor ou pior, certo? Então, uma vez explicado tudo isso, percebe que é muito mais interessante a gente entender como isso funciona e interage e influencia na capacidade de detecção para melhorar a nossa habilidade de fazer detecção de metais, do que simplesmente se prender a uma informação de qual é a profundidade que um detector de metais atinge, porque ela não é uma informação precisa. Inclusive fica a dica, se você está comprando o seu primeiro detector e o revendedor está te afirmando que o aparelho detecta a 2 metros de profundidade ou a meio metro de profundidade, simplesmente desconfie se ele realmente está querendo te informar ou vender o aparelho, porque a informação ela não é precisa, depende dessa série de fatores aí que a gente viu e não dá para afirmar com certeza qual é a profundidade que vai atingir um detector de metais. Então, não seja enganado, não seja enganada, beleza? Agora, espera aí que eu tenho um pedido para fazer para você. Exatamente por causa dessas dúvidas que um dia eu tive, eu sei que muita gente tem, eu criei um PDF, um e-book, um trabalho que eu desenvolvi exatamente para quem está iniciando ou querendo iniciar no hobby, cheio de interrogações aí, um monte de dúvidas na cabeça e não quer ficar perdendo tempo em ficar perguntando em grupos de detectorismo por aí. É um trabalho que está à venda, porque eu fiz pesquisa, eu dediquei um tempinho aí para poder criar esse e-book, então eu acho justo que tenha alguma remuneração e ele está à venda lá no Hotmart, tá bom? E até o final de novembro eu estou concedendo 40% de desconto para quem quiser adquirir. E eu sei que você vai gostar, mas para te dar uma garantia, em 7 dias, se você adquirir e quiser o dinheiro de volta, não tem problema, basta você solicitar, não precisa justificar nada e a gente reembolsa o valor para você. Vai o seu CPF no e-book, tá bom? Então se você está pensando em comprar e dividir para mais pessoas, saiba que vai ser colocado o seu CPF em todas as páginas do e-book como marca d'água, certo? Então com tudo isso de informação, agora se você gostou do vídeo, fica aí o meu pedido para você se inscrever no canal, curtir, ativa o sininho para ficar sabendo de outros vídeos, compartilhe o vídeo para divulgar conhecimento e informação, que também é bastante interessante, além de fazer o canal crescer, dar uma ajudinha aqui para nós, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, até o próximo, valeu, fui, obrigado, tchau!